Olá, gente, graça e paz. Deus abençoe vocês. Zete, irmã Cícera, Enida Silva, Maria Elza. Aqui estamos com o nosso encontro de todo dia, meio-dia, né? Deus abençoe vocês. Vamos lá. Deixa eu me situar aqui com o retorno para eu conseguir interagir com vocês, tá bom? Deus abençoe. Dona Graça Maria, Jacira Andrade, Joana, Edissônia. Vamos na Doce Paz. No Instagram eu tenho comigo Alessandro, de Vinhedo, São Paulo, Marcos Rufino, Rinaldo, lá de Ipatinga. Eu tenho aqui a Suzana Gaspar, em Angola. Deus abençoe, Suzana. Wilson Laurentino. Vamos lá, Emílio Bazani. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Alagoas, Recife, Pernambuco, São Gonçalo dos Campos, Belém do Pará, Ceará. Ok, Mamá Lúcia, já vou averiguar isso agora. Já vou averiguar isso. Timóteo, faz um favor, Tim. Dá uma ligadinha na irmã Neiva aí ou no pastor Emerson. Confirma para mim a chave Pix da reforma, que alguém tentou ofertar aqui, disse que deu bloqueada. Confirma para mim. Deus abençoe vocês. Vamos lá. Graça e Paz, Dourados, no Mato Grosso, Serra Gaúcha, Canela, Serra do Mel, no Rio Grande do Norte, Aracaju, Sergipe. Que maravilha. Muito bem, gente. Nós chegamos para a nossa live de todo dia, meio-dia, e vocês sabem que nós estabelecemos temas diários, né? Toda segunda-feira nós estamos falando. Já vou te passar aí, querido. Estou só confirmando aqui, irmão Antônio, e te passo. Toda segunda-feira nós estamos falando sobre família. Toda terça-feira nós estamos conversando sobre teologia bíblica. Toda quarta-feira nós falamos sobre inteligência empresarial. Toda quinta-feira, inteligência ministerial. E na sexta-feira nós vamos dar aqui dicas e chaves de desenvolvimento pessoal, tá bom? Então, chega para cá, isso vai ajudar você, inclusive, a organizar as suas anotações, tá? E crescer no conhecimento juntamente com a gente, tá certo? Então, manda o link desta aula para alguém agora, chama mais pessoas para estarem aqui, manda o link, deixa o seu like aí, porque o seu like é a forma de você comunicar à plataforma que o vídeo é relevante, que o que está sendo falado contribui de alguma forma. Então isso faz com que o maior número de pessoas receba o comunicado de que nós estamos ao vivo. Tá bom? Vê aí. Shalom. Deus abençoe. Ângela Maria. Já vou mandar aí, irmão Josué. Por favor. Estou só confirmando aqui. Então, que a boa mão de Deus permaneça sobre nós. Enquanto vocês vão chegando, deixa eu confirmar aqui a chave Pix da reforma, que algumas pessoas estão solicitando. E, né, deixa só eu me certificar dela aqui. Tá normal? É isso aí, então. Vou até testar aqui. De repente alguém tá botando Gmail.
É verdade. Aqui, gente, tá indo, tá? Reforma, tudo minúsculo. Reforma Sem Fronteiras, no plural, Sem Fronteiras. Reforma Sem Fronteiras, @hotmail. Cuidado para não confundir aí o servidor, tá? É hotmail.com. É isso mesmo. E eu acabei de fazer e foi. Tá bom? Então, vamos lá, vamos conversar sobre as nossas demandas aqui e sobre o nosso tema de hoje, tá bom? Agora, eu queria que vocês tomassem muito cuidado, porque ontem, eu vou até mudar o formato, segunda-feira eu já vou vir com o QR Code. Ontem, alguém aproveitou que eu estava indicando o Pix e já colocou o seu Pix no lugar. E agora no Instagram eu tô vendo aí, ó, que alguém colocou o Pix aqui, ó, meu Pix. E não entendi. Então, cuidado aí, tenha certeza que você está fazendo no Pix da igreja, tá? Tenha certeza que você está fazendo no Pix da igreja, porque ontem alguém aproveitou que eu estava anunciando aqui e utilizou aí, colocou o Pix pessoal. Nós não utilizamos dados bancários pessoais. Só utilizamos da igreja. Tá? Tá em nome da igreja. Então, muito cuidado. Vamos lá. Começando. Vou começar te falando. É possível, infelizmente, Marcos. Ontem, quando eu estava aqui anunciando o Pix da Reforma, alguém foi lá no YouTube e colocou o seu Pix junto, entendeu? Para causar confusão e se dar bem. É lamentável. É lamentável. E aí eu acabo tendo que emitir minha opinião. Se fala muito de corrupção no ambiente político, mas a corrupção no ambiente político é só a explosão do que já acontece no ambiente comum. E é muito lamentável isso, tá? Quando você faz o depósito, aparece o nome Assembleia de Deus Missão ID. Quando você fizer o depósito, vai aparecer o nome Assembleia de Deus Missão ID. De segunda-feira em diante eu vou colocar um cardzinho aqui com o QR Code, com o Pix e com o nome que aparece para evitar esse tipo de acontecimento. Lamentável. Vamos lá. Gente, hoje eu quero falar sobre identificando o meu lugar. Como eu identifico a minha vocação, o meu chamado no ministério? Né? Muita gente me faz essa pergunta. De que maneira eu vou identificar se eu tenho um chamado? Quando eu identifico o meu chamado? Primeiro eu gostaria de pontuar com vocês, eu sempre penso no conceito de ministério na perspectiva lacto sensu e na perspectiva stricto sensu. Eu vou escrever para você compreender o que eu estou falando. Vamos lá. É muito interessante você entender isso, porque quando nós falamos de ministério, a maioria das pessoas pensa em ministério apenas na perspectiva eclesiástica, na perspectiva do púlpito, tá? E eu quero trabalhar aqui no conceito de desenvolvimento pessoal, que a tua vida, tudo que você faz, se você não conseguir enxergar isto como ministério, então alguma coisa está fora de ordem, tá? Então eu penso em ministério no sentido amplo e no sentido restrito. No sentido amplo, eu tenho que entender que o meu trabalho
que alguns chamam de secular. Eu discordo dessa expressão para o cristão, porque eu entendo que cristão não tem vida secular, tem vida cristã, tá? Mas no sentido amplo, tudo aquilo que eu faço é o meu ministério. Se eu sou médico, professor, advogado, gari, eu estou exercendo o meu chamamento no trabalho que eu desenvolvo. Esse é o sentido amplo do conceito de ministério. No sentido restrito, aí eu trago para o ambiente eclesiológico, tá? Do chamamento espiritual para o desenvolvimento de um ministério específico no ambiente do reino da casa de Deus. Devo até entender, preciso inclusive diferenciar o conceito reino de Deus versus casa de Deus. Por quê? Porque se eu entender que tudo que eu faço tem um aspecto ministerial, eu devo entender que quando eu estou na empresa, na faculdade, onde quer que eu esteja, eu estou inserido no reino de Deus. O reino de Deus não se restringe ao templo. O reino de Deus não se restringe à igreja. Então, eu desenvolvo o meu ministério no seu sentido mais amplo, atendendo o reino de Deus de forma ampla. E eu desenvolvo o meu ministério de forma restrita, o que eu chamo de stricto sensu, no ambiente da casa de Deus. É o meu chamamento interno no ambiente da igreja, como líder de jovens, diácono, o que quer que seja o ministério que você desenvolve na igreja, tá? É o que eu chamo de ministério no sentido stricto sensu. Quando eu compreendo isto, quando eu compreendo que a minha profissão, que o meu trabalho, tá? Que aquilo que eu desenvolvo no meu dia a dia também é ministério, eu começo a perceber que Deus não me usa somente quando estou no púlpito. Deus me usa varrendo a casa porque eu sou faxineira, porque eu sou gari. Deus me usa na sala de aula porque eu sou professor, educador, educadora. Deus me usa no consultório porque eu sou médico, ortodontista, o que quer que seja. Deus me usa no fórum porque eu sou juiz, desembargador. Deus me usa naquilo que eu faço, é o meu ministério no meu sentido amplo da palavra. Deus me usa na construção porque eu sou pedreiro, porque eu sou servente, porque eu sou pintor, porque eu sou motoboy. Naquilo que eu faço, eu estou desenvolvendo o meu ministério no sentido amplo e estou inserido no desenvolvimento do reino de Deus. Aí, no sentido restrito, eu desenvolvo atividades específicas no ambiente da igreja onde eu sirvo. É diferente. Tá bom? Por isso que é muito importante identificar o meu lugar, a minha aptidão, aquilo que atende o meu propósito de vida. Então, eu vou só começar a falar agora e a gente vai desenvolver ao longo das semanas. Por isso eu quero que você faça anotações bem específicas. Segunda-feira, eu vou lembrar agora de quando eu estava no ensino, no colégio, né? Comprava o caderno de 10 matérias. Hoje saiu, não tem mais essa... Você tem outras formas de anotações, mas você pode pegar aqui uma pasta só para o assunto de família, que a gente vai tratar nas segundas, uma pasta para o assunto de teologia bíblica, que nós vamos tratar nas terças, inteligência empresarial nas quartas, inteligência ministerial nas quintas e desenvolvimento pessoal nas sextas. Tá bom? Então, isso lhe ajuda a organizar. Deus abençoe a irmã Maria Marlene. Tá? Então, vamos lá. Um dos grandes desafios que nós temos no reino de Deus, lembre-se que reino de Deus é uma expressão ampla, é justamente identificar o nosso chamado, identificar o nosso propósito ou a nossa vocação. À luz das Sagradas Escrituras, nós fomos chamados para frutificarmos.
Lá no Evangelho segundo João, capítulo de número 15, versículo de número 1 a 5, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vós sois os ramos. Toda vara em mim que não dá fruto, corta, e a que dá fruto, limpa, para que dê mais fruto ainda. Lá no versículo 16, Jesus diz: eu vos enviei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Horário, todo dia, meio-dia. Tá? Cada dia a gente trata de um assunto. Todo dia, meio-dia. Então, o Senhor Jesus deixa muito claro que nós somos chamados para frutificarmos. E é natural que nós, quando percebemos que não estamos frutificando na proporção que poderíamos frutificar, geramos uma frustração. Então, o primeiro passo para que essa frutificação aconteça é identificar o meu lugar no reino de Deus, identificar o meu chamado. Quando eu identifico o meu chamamento, eu consigo agora frutificar e produzir, porque eu já entendi, e pelo amor de Deus entende, que o reino de Deus é mais amplo do que a casa. O reino de Deus é mais amplo do que a denominação, é mais amplo do que o templo onde você congrega, é mais amplo do que a empresa onde você trabalha. O reino de Deus é de uma amplitude espiritual que não pode ser dimensionada. Lá em Lucas capítulo 17, versículo 20, Jesus diz: ninguém dirá do reino de Deus que ele está aqui ou ali, porque o reino de Deus está em vós. Entende? Então é muito importante entender isso. Por outro lado, nós precisamos compreender que Deus nos fez nascer com aptidões, tá? Quando eu identifico as minhas aptidões, quando eu identifico as minhas a capacidade ou as capacidades que eu recebi, eu começo a crescer naquilo que Deus me propôs para ser. Então vamos lá. Para eu identificar o meu lugar, eu vou usar aqui 5 palavras muito rapidamente, não vou poder tratar delas especificamente agora, porque senão a gente não vai terminar em tempo hábil e eu não quero que ela seja longa. Mas para você identificar o seu lugar, para eu escolher a profissão certa, ter tranquilidade mental naquilo que eu faço, o meu chamado ministerial, eu vou dar só a deixa, e na próxima sexta-feira a gente vai falar disso de maneira mais detalhada, tá bom? Lá vai. Deus abençoe, irmão Josué Correia, que a multiplicação te alcance, tá? Vejam só, se eu quero falar de identificar o meu lugar no reino de Deus, o meu lugar no corpo de Cristo, eu preciso pensar em, letra A, aptidão. Letra B, vocação. Letra C, chamado. Letra D, propósito. E letra E, dons e talentos. Então, para que eu identifique, isso vale para a vida ministerial, vale para a vida profissional, vale para aquilo que você decidiu desenvolver na própria vida. Para identificar o seu lugar, é preciso fazer uma análise pessoal da sua aptidão,
da sua vocação, do seu chamado, do seu propósito, dos seus dons e talentos. A gente não vai conseguir secar todo esse conteúdo hoje, né? Porque ele dá aqui pelo menos umas 3 aulas. O que eu quero agora é que você entenda que só com esta análise, que é uma análise pessoal, e que você pode, obviamente, pedir a ajuda de alguém para te ajudar a identificar, né? Por exemplo, o que é aptidão? Aptidão é a minha inclinação natural. Como é que eu identifico a minha aptidão? Você quer ver um exemplo? Sabe quando vocês... Vou falar de mim agora. Na prova de física, matemática, eu me sentia um lixo. Eu via o meu colega, a minha colega, tirando nota máxima em física e eu me esforçando para bater a média. Aí você tem 2 filhos, um se dá muito bem em matemática e o outro não. E acaba parecendo que Epafrodito é mais inteligente do que Diógenes. Vou citar nomes bíblicos aqui, né? E, na verdade, a aptidão aponta para um conceito, inclusive, que só foi desenvolvido nos últimos anos por um especialista chamado Howard Gardner, quando ele traz uma teoria das inteligências múltiplas. Ou seja, cada pessoa se identifica com uma área do conhecimento humano. Os filhos do mesmo pai, educados na mesma casa, um pode se tornar um excelente médico e o outro decidir ser agrônomo. Entende? Porque existe aptidão. Então, você presta atenção numa coisa. A gente chega lá na hora de dons e talentos. Você pode ver uma coisa. Quando o aluno, voltando ao assunto das 2 crianças, não se dá bem em matemática, se diz então que o fulano de tal é mais inteligente. Acontece que aquele aluno que não tem tamanha facilidade em matemática, muitas vezes tem uma sensibilidade musical extraordinária. Muitas vezes tem uma capacidade de comunicação fora do comum. Isto é aptidão. Então, qual é a tua aptidão? É preciso identificar isso, porque ela está relacionada à tua inclinação natural. É aquilo que você naturalmente faz. A criança já começa a brincar com aquilo que é a sua inclinação natural. Então, a aptidão tem muito a ver com o aspecto da natureza do indivíduo. A segunda palavra que eu cito ali é vocação. Enquanto a aptidão é inclinação natural, a vocação tem uma identificação mental e psicológica. Ela tem um aspecto mais psicológico e mental. Tá? Vamos analisar o seguinte: a vocação pode ser religiosa e pode ser profissional. O termo latino para ela é vocare, que dá a ideia de chamar, com o conceito de chamamento. É aquilo que psicológica e mentalmente eu me adapto, eu me inspiro, eu me impulsiono a fazer e me realizo fazendo. Tá bom? A vocação tem um aspecto psicológico e social. Tem um aspecto psicológico e social. Você vai fazer medicina só porque a tua mãe quer, porque ela desejou fazer medicina e não conseguiu. Então os pais tendem a querer que os seus sonhos sejam realizados nos filhos. O problema disso é que os sonhos dos filhos nunca serão realizados se isso se perpetuar. Tá? Então vocação tem a ver com talento, pendor. É uma capacidade específica de desenvolver aquilo que se propõe. Eu já disse essa semana, eu acho que foi quarta-feira, eu acho que essa frase é do empresário Antônio Hermílio de Moraes, quando ele disse certa feita: faz aquilo que você ama e você nunca terá que trabalhar. Porque quando você faz o que ama, você não tem a sensação de estar debaixo de peso de trabalho.
Você está em processo de realização. Entendeu? Então você tem aptidão e vocação. Aí vem a terceira palavra, chamado. O chamado já tem aspecto ministerial, espiritual, perdão. Tem aspecto espiritual. É um chamamento que o Senhor estabelece no interior do indivíduo para que ele desenvolva a convocação para a qual foi manifestado. O chamamento pode vir no ventre, ele tem aspecto espiritual. Há pessoas que foram chamadas para socorro, para ajudar pessoas. É o que Paulo chama de dom de socorro em Romanos 12. Tá? Quem tornou Madre Teresa de Calcutá uma mulher que ajudou tantas pessoas? A irmã Dulce, Francisco de Assis, Nelson Mandela. É chamamento. É um chamamento espiritual. São pessoas que identificaram a sua aptidão, conciliaram com a sua vocação, identificaram o seu chamado. E aí cumpriram o seu propósito. Então, você identifica o seu propósito, você só consegue definir o seu propósito quando você consegue diagnosticar a sua aptidão, a sua vocação e o seu chamado. Entende? Isso é muito importante. O melhor jogador do mundo, na posição errada em campo, não vai produzir o quanto ele produziria se estivesse na posição certa. Exemplo, pega Cristiano Ronaldo, Messi e outros grandes jogadores do mundo e coloca na trave para ser goleiro. Se não é o lugar dele, ele vai pegar a bola, mas ele não será tão eficiente como seria chutando a bola a gol. Entende? Então é preciso identificar a sua aptidão, a sua vocação e o seu chamado. Quando você consegue construir esse tripé, você define o seu propósito. Aí, para cumprir o teu propósito, é que você precisa pensar em dons e talentos que a gente não vai falar hoje, porque eu preciso de tempo para falar, para ser esclarecedor e isso não ficar uma sopinha, né? Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu abrir um parêntese para avisar você que você pode ainda e somente ainda, porque já vai fechar a inscrição para o curso Descobrindo a Bíblia. O curso Descobrindo a Bíblia é um curso de 45 aulas, distribuídas em 10 módulos. São módulos de 4 ou 5 aulas cada um. E eu trabalho com você a estrutura literária da Bíblia como livro. Tá? É muito interessante, eu gosto demais desse curso. Na verdade, para mim, ele é a chave de ouro. Tá? Então, o investimento desse curso é de R$ 597, 597, mas nós decidimos fazer um desconto e você investe apenas R$ 347 à vista ou 12 parcelas de R$ 34,70. Então vai subir o link aí agora. Quem estiver no Instagram, digita a palavra curso. Quem estiver no Instagram, digita a palavra curso. E quem estiver no YouTube e no Facebook, clica no link que está subindo aí e se inscreva para o nosso curso Descobrindo a Bíblia. Se inscreva agora, tá? No Instagram, digite a palavra curso. No YouTube e no Facebook, clica no link que já subiu aí para você, tá bom? Então vamos lá. Enquanto você se inscreve aí,
Enquanto você escreve aí, se inscreve, nesse curso, Patrícia, você vai conseguir entender o contexto que essas histórias se desenrolaram, tá? Alguns costumes dos tempos bíblicos. Nós vamos estudar no curso Descobrindo a Bíblia, por exemplo, a estrutura literária, a distribuição dos livros, a ordem cronológica, em que contexto episódios aconteceram, tá bom? Isso ajuda demais na compreensão das falas, né, do texto bíblico. É extraordinário. E eu tenho uma aula exclusiva sobre como desenvolver um sermão inteligente nesse curso. Tá bom? Escreve lá, se inscreve. Vamos lá. Então, já compartilhei com você a importância de identificar o seu lugar no corpo de Cristo. Já compartilhei com você a diferença entre reino de Deus e casa, templo, tá? Já compartilhei com você a diferença entre ministério no sentido amplo e no sentido restrito. Já dá para você ter aí um ponto de partida para fazer um diagnóstico de si mesmo. Agora, compartilhei contigo o que você precisa fazer para identificar o teu chamado. Então, começa identificando a tua aptidão. O que você naturalmente faz? Não precisa de esforço, é natural. Desde criança, conversa com teus pais. A que você se inclinava? Depois vem vocação, que tem um aspecto psicológico e social, psíquico-social. Então, a tua vocação você vai identificar a partir do momento que você se identifica com uma área da vida, com um setor da vida. A partir daí, você vai começar a desenvolver a tua atividade profissional, ministerial, porque você estará dentro da tua vocação. Você pode escolher uma profissão diferente da tua vocação porque te paga melhor, perfeito. E no final você estará rico, perfeito. Mas você sentirá sempre uma pontinha de algo que não foi realizado. Então, se você puder escolher algo que te dá muito dinheiro e algo que te realiza, mais perfeito ainda. Tá bom? Aí vem o aspecto chamado, que já é de ordem espiritual, e nós acabamos de falar. Quando você identifica aptidão, vocação e chamado, você define o propósito. Então, na próxima aula, sexta-feira, nós vamos falar sobre propósito e dons, que é para você construir o teu propósito e identificar os teus dons e os teus talentos. Tá certo? Faz isso aí. Vamos juntos. Para quem está começando a se aprofundar na Bíblia, eu com certeza lhe indico esse curso. Você não vai se arrepender. E se arrepender, você tem 7 dias para se inscrever. Veja só, você se inscreve hoje. Tem 7 dias para assistir a aula e dizer assim, não gostei, a aula é ruim, não me atende, não é o que eu pretendia. E aí você pode retroceder da sua inscrição. Você já entra hoje, já assiste aí 1, 2, 3, 4 aulas e aí você diz se elas valem a pena. Tá bom? Gente, deixa eu falar outra coisa aqui para a gente concluir. Muitas pessoas infelizes na função errada. É fato. É fato. Olha só, eu pedi a vocês, desde segunda-feira, nós estamos numa grande reforma na igreja, e segunda eu vou fazer alguns vídeos aqui para mostrar no meu Instagram, tá? A obra tá linda, vai ficar bonito. Nós estamos construindo na parte de cima salas de aula, para nós termos trabalho para culto infantil, aconselhamento e tratamento de crianças, acompanhamento de crianças. Nós estamos treinando educadores para lidar com crianças com especificidades como TDAH, autismo, Down e outras situações da vida moderna. Nós estamos reformando o templo, climatizando. Tem 15 anos a nossa igreja e a gente no verão vive um desafio violento. Porém, eu preciso que você que tem sido abençoado através dessa igreja e do nosso ministério, que você participe comigo. Todo dia 15 eu tenho um desafio enorme para pagar. Enorme, tá? E eu sei que você pode participar comigo. Você pode dar uma oferta de R$50, R$100, R$1.000, R$10.000, cada um com a sua possibilidade,
Você vai clicar no link que vai subir aí. Você vai clicar no link que vai subir aí agora. E quando esse link aqui é o da reforma, tá? Fica atento para ninguém entrar no meio do caminho aqui. Tá? Então, no Instagram eu vou fixar o Pix, que é reformasemfronteiras@hotmail.com. Quando você for confirmar o depósito, confere lá, vai aparecer o nome Assembleia de Deus Missão ID. Confere lá, nós não usamos dados pessoais, tá? Assembleia de Deus Missão ID é o que vai aparecer. Faz a sua oferta para nós nos dar reforço no desafio, tá? Da nossa reforma aqui. Preciso chegar no dia 14 com isto alinhado para ter tranquilidade mental, tá certo? Então eu conto com você, com a sua ajuda, com a sua oferta, em nome do Senhor Jesus Cristo. O meu rapaz vai colocar agora aí o QR Code também. Pode colocar, Tim? Pode substituir minha imagem aí. Você pode também usar o QR Code e ofertar com a nossa reforma em nome do Senhor, e Deus vai recompensar ricamente a sua vida. Vou repetir a chave Pix: reformasemfronteiras@hotmail.com. Tá aí o QR Code, se você quiser utilizar, e o número da conta. A irmã Edsonia pediu aí, eu vou deixar um minutinho aí, para quem quiser, faz uma foto da tela, faz um print da tela, e você investe com a gente, porque o meu compromisso vai durar aí pelos próximos 24 meses, salvo engano. A reforma não vai durar esse tanto, mas o pagamento vai. Então eu vou estar aqui conversando com vocês para que vocês participem comigo em nome de Jesus, tá bom? E Deus certamente recompensará a cada um segundo a riqueza da sua misericórdia. E quando você vier aqui em Feira de Santana, você vai ver e participar e desfrutar e celebrar com o que Deus está fazendo com a gente, através da gente, e você com a gente, entende? Então, quando você clicar aí no link, por exemplo, você vai preencher um formuláriozinho só para constar quanto você pode ofertar, durante quantos meses você pode ofertar, com qual valor. Vai gerar um boleto que vai para o seu e-mail, para o seu WhatsApp, naturalmente. Não é um boleto que pode ser protestado, você está assumindo um compromisso de cristão. Nós contamos com a sua ajuda, em nome do Senhor Jesus. Ah, conseguiu no Instagram também. Meu Timóteo é uma bênção, gente. Deus abençoe ricamente. Então é isso aí. Na sexta-feira eu vou falar sobre identificar o propósito e os talentos, tá bom? E aí a Cidinha pediu, responde eu, e eu não vi. Responda, por favor, o quê? Pode, irmã Cidinha, com certeza. À luz das Sagradas Escrituras, pode. Tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e uma boa tarde na paz.